Olá, você! Sejam todas e todos bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 5 a 11 de setembro. Essa é uma semana bem especial, mais uma daquelas que vem com o céu bastante movimentado, indicando que é uma semana muito dinâmica, com muitas coisas acontecendo simultaneamente. Os principais movimentos que temos nesta semana são Vênus ingressando no signo de Virgem, também temos o Sol fazendo diversos aspectos, movimentando bastante esse senso de identidade. Mas, principalmente, os dois pontos altos da semana são, primeiro, a lua cheia acontecendo no signo de Peixes, contraponto à temporada virginiana, e Mercúrio, regente de Virgem, entrando em retrogradação. Esse é um dos assuntos também, pontos quentes dessa semana que está começando. E aí a gente vai olhar também alguns outros aspectos menores que também se fazem importantes ao longo desses próximos dias. Bom, a semana começa com a Lua na fase do quarto crescente, e aos poucos ela entra na fase corcunda, o que torna ela bem robusta, já cheia de luz. A fase corcunda é uma fase de preparação para esse grande momento da fase cheia. Além disso, a gente já também começa a semana numa fase bem desacelerada do trânsito de Mercúrio, que vai ficar retrógrado. A gente sempre presta muita atenção à retrogradação de Mercúrio, né? Então, vamos olhar aqui no dia a dia como é que esses movimentos vão acontecendo. Aqui nós estamos, então, no dia 5 de setembro, segunda-feira. Começamos essa semana com a Lua em Capricórnio, o que é um excelente jeito de começar uma semana, mesmo que a Lua esteja classicamente no seu detrimento, mas é uma lua que é fácil de a gente imaginar porque que é legal começar a semana, a segunda-feira, com essa lua nesse signo. Por quê? Segunda-feira combina com trabalho, estratégia, combina com elaborar as nossas ações no sentido de a gente realizar nossos projetos e nossas ambições. Para isso, a lua em Capricórnio é excelente. Então, a segunda-feira começa com essa lua em Capricórnio, já nessa fase do quarto crescente. Essa lua em Capricórnio, na segunda-feira, o perigo ela está fazendo quadratura com Mercúrio de um lado, com Júpiter do outro lado. Então, o que pode acontecer aqui é a gente ter ambições demais, né? É a gente se exceder nas nossas ambições, naquilo que a gente quer fazer essa semana, e aí a gente quer fazer tudo, quer realizar tudo, e podemos acabar nos sobrecarregando com excesso de atividades, com esse excesso de cobrança sobre a gente mesmo. Então, pega leve, foca no que é essencial, que é bem melhor, e a gente chega a essa semana com motivos para comemorar. Então, segunda-feira de lua em Capricórnio, boa para a gente já botar a mão na massa. Seguindo adiante, na terça-feira, nós temos aliás, na terça não, ainda na segunda-feira, dia 5 de setembro, a outra novidade desse início de semana é Vênus entrando no signo de Virgem. Outro posicionamento que não é muito popular, porque na astrologia clássica, na astrologia tradicional, Vênus está na sua queda quando entra no signo de Virgem. O que significa a queda é um termo do astrologuês que indica que essa Vênus não possui nenhuma dignidade nesse signo. A queda indica que ela está numa região que não é favorável para ela. É um signo de desconforto, é um signo que, de modo geral, não combina com a natureza de Vênus. E daí, como que a gente traduz isso? Então, vamos lá. Vênus é um planeta gregário, planeta dos valores,
dos afetos, que indica o que nos afeta e como afetamos aos outros. Daí a gente também entende que é um signo associado a relacionamentos e associado também aos nossos gostos estéticos, ao desejo, à maneira como nos atraímos pelos outros ou como também atraímos os outros até nós. Vênus, então, é esse planeta que precisa de pessoas, que precisa dos outros, é um planeta relacional. Mas em Virgem, ela se torna bastante reservada. Vênus em Virgem já não precisa tanto assim dos outros, ela já tem uma boa dose de autossuficiência, ela já preza muito a sua privacidade, a sua independência. Então, as qualidades do signo de Virgem, de certa maneira, contradizem a natureza venusiana. Por isso que não é um signo tão confortável assim para Vênus estar. De qualquer forma, mesmo não sendo um signo confortável para ela, ela vai ter as suas qualidades positivas e negativas nesse signo também. Então, Vênus em Virgem, ela é extremamente seletiva, profundamente criativa, preza a sua autossuficiência, a sua independência, ela é extremamente habilidosa, ela tem grande prazer em ajudar e em servir. Aliás, essa é uma das principais maneiras como ela demonstra o afeto pelos outros, é ajudando, é se sentindo útil, é sendo prestativa às outras pessoas. Ela detesta invasão de privacidade, ela detesta exposição, então, discrição, descrição. Aliás, discrição mesmo é uma das suas grandes qualidades e habilidades. Não invada a sua intimidade, não invada, não seja indiscreto com ela, porque isso vai dar ruim. Ela pode ser bastante exigente, pode ser até um pouco crítica, quando em Virgem. De qualquer maneira, todo o restante de começar a forma como essa Vênus vai funcionar vai depender de todo o restante do mapa, não apenas da sua posição em Virgem. Vênus fica em Virgem de 5 a 29 de setembro. No dia 29 de setembro, ela vai ingressar em Libra, que é o segundo signo de dignidade para Vênus, a sua segunda casa astrológica. Então, essa é uma das movimentações importantes dessa semana, a mudança de signo do planeta Vênus. Depois disso, nos dias seguintes, a gente vai ter, no dia 7 de setembro, além de ter um feriado cívico, dia da independência do Brasil, o Brasil vai estar vivendo uma revolução solar, é aniversário do Brasil. A gente também tem nesse dia o Sol fazendo um quincúncio ao asteroide Quiron. E, simultaneamente, o Sol também faz um trígono ao nodo norte da Lua. Bom, se o Sol está fazendo o quincúncio a Quiron e é aniversário do Brasil e é Revolução Solar do Brasil, significa que o Sol do Brasil está recebendo o quincúncio desse asteroide atualmente. O que isso significa? O Sol em Virgem pauta muito a sua identidade por uma busca de aperfeiçoamento constante. Virgem é um signo de grande habilidade, de criatividade, mas especialmente de grande habilidade técnica. Tem como parte do seu conjunto de qualidades seletividade, essa capacidade de criticar no sentido de separar o que funciona do que não funciona, o que é bom do que não é bom, o que é útil do que é inútil. Então, tem essa grande habilidade de separar o joio do trigo. Mas, principalmente, Virgem também busca desenvolver sua autossuficiência e busca ser útil à sociedade, ser útil aos outros. É um signo de serviço. Com esse Sol em Virgem fazendo o quincúncio a Quiron,
a gente pode se deparar com essa sensação de que o nosso aperfeiçoamento falhou, porque esse sol que quer tanto buscar a perfeição, buscar esse melhoramento, ao se deparar com Quiron, a gente tem que encarar, tem que enfrentar aquelas coisas que a gente não consegue melhorar, porque simplesmente estão fora do nosso alcance, porque é parte da limitação humana. Quiron sempre vem nos lembrar dessa porção humana que é falível. Então, o Sol virginiano, que gosta de ter controle de tudo, que precisa ter esse senso do burilamento, do aperfeiçoamento, pode ter que lidar com grande desconforto, a ficar até desconcertado ao encontrar com Quiron e perceber que nem tudo tem conserto e que a gente precisa aceitar isso com muita humildade, com elegância e com graça também. Esse aspecto ele fica ativado já a partir da segunda-feira, conforme o Sol vai se aproximando de Quiron, fica exato na quarta-feira. No mesmo dia, o Sol faz trígono ao nodo norte da Lua. Isso indica um bom dia para encontros que nos ajudam também a ter clareza das nossas habilidades, a ter clareza também das nossas dificuldades e separar onde a gente é muito bom, onde a gente precisa melhorar e aonde a gente precisa ter esse senso de humildade para aceitar as coisas que não mudamos. Então, o trígono Sol nodo norte é também um aspecto importante que ajuda a ter esse senso de sincronia em relação aos nossos propósitos. Indo mais adiante, no dia 8, é quando esse trígono Sol nodo norte se completa, fica mais potente, e no dia 9 nós temos dessa vez Vênus fazendo quincôncio a Júpiter. Vênus aqui a 5 de Virgem faz um quincôncio a Júpiter a 5 de Áries. Como eu já falei, Vênus em Virgem tem uma postura mais discreta, mais reservada, autossuficiente. Ela é dona de si, ela é dona das suas emoções, ela tem esse senso de ela tem esse senso de que ela já está completa, de que ela não precisa nada de fora. Mas quando ela faz esse aspecto com Júpiter, pode vir essa sensação essa busca de expansão ou essa busca de socializar um pouco mais, pode colocar um desconforto, pode colocar essa sensação de não estamos tão completas como a gente imaginava, ou pode ser até a gente até se sentindo completa, se sentindo inteira, como é uma das características de Virgem, porém lidando com pressões externas, lidando com expectativas externas de que a gente saia do nosso lugar, de que a gente propicie abertura para outros movimentos, pessoas, situações, e que talvez a gente não está tão afim. Então, a incongruência aqui pode ser essa. Eu quero me preservar, eu quero continuar aqui na minha autossuficiência, no meu senso de completude, mas eu preciso lidar, talvez, com expectativas exteriores de que eu abra esse meu espaço, e talvez eu não esteja muito afim. Então, a gente vai ter que fazer aí uma certa negociação em relação a isso. A outra coisa que é muito importante que acontece no dia 9 de setembro é que Mercúrio estaciona a 8h54 de Libra. Mercúrio engrena, então, a sua terceira retrogradação do ano de 2022. Mercúrio vai ficar retrógrado de 10 de setembro a 2 de outubro. Estaciona no dia 9, fica 48 horas estacionário. Quando um planeta está estacionário durante essas 48 horas, as suas funções estão muito agudas, estão muito ressaltadas e demandam que a gente olhe para isso com mais atenção. Por quê?
todas as áreas regidas por esse planeta, elas ficam com uma energia potencializada. Qual vai ser o significado dessa retrogradação de Mercúrio por Libra e por Virgem? Bom, em primeiro lugar, Mercúrio retrógrado é um movimento regular, relativamente corriqueiro, acontece pelo menos 3 vezes ao ano. Então, calma, o mundo não desaba, isso é um movimento astrológico regular. A retrogradação de um planeta é uma ilusão de ótica da nossa perspectiva na Terra. E é, sim, um movimento importante na astrologia. Quando um planeta está retrógrado, ele retrocede por um caminho que ele já havia percorrido, indicando no céu, simbolicamente, um momento em que nós também podemos nos beneficiar de voltar atrás em algumas questões, de retroceder por um caminho que já havia sido percorrido, para verificar e confirmar se é isso mesmo, se nós fizemos tudo do jeito certo, se está tudo ok, se a gente continua querendo a mesma coisa, se a gente confirma as escolhas que foram feitas, ou, ao contrário, a gente pode perceber que não queremos confirmar essas escolhas. Então, é a hora de pensar 2 vezes. A gente pode literalmente, nesse voltar atrás, pensar: quer saber de uma coisa? Eu me enganei. Então, vamos rediscutir esse plano aqui. Portanto, retrogradação é oportunidade de revisão, de reavaliar, de repassar todas as ações recentes, verificar se continuamos pensando do mesmo jeito ou se queremos mudar alguma coisa. Então, a retrogradação de um planeta sempre propõe, ou no mínimo coloca a oportunidade de a gente mudar de perspectiva a respeito daqueles assuntos. É interessante notar que a retrogradação de Mercúrio vem somar a um céu que já está totalmente retrógrado, porque temos aí Plutão, Netuno, Urano, Quirón, Saturno e Júpiter, 6 planetas retrógrados atualmente no céu. Portanto, essa sensação de lentidão que você está sentindo, ela não é aleatória. Agora, ela também não tem que ser algo negativo, algo ruim. Pelo contrário, ela pode ser aproveitada para coisas bacanas, como essa que eu falei, rever posições, confirmar perspectivas ou alterar completamente essas perspectivas que você tinha escolhido antes, ou as escolhas que você tinha feito antes, elas podem ser revistas. Mercúrio retrógrado em Libra indica especialmente que nós temos oportunidade de rever perspectivas e posições e atitudes dentro dos nossos relacionamentos amorosos ou dentro das parcerias de trabalho, parcerias comerciais. Esse Mercúrio retrogradando por Libra indica também que acordos diplomáticos, tratados, negociações que foram feitas nos últimos 3 meses, mais uma vez, talvez agora serão revistas, serão reavaliadas. Então, é possível que governos, que entidades, instituições voltem a sentar à mesa de negociações e repensar alguns dos acordos recentes. No nosso caso, pessoalmente, é importante a gente olhar onde a gente tem um signo de Libra, porque Mercúrio está propondo aqui um momento de revisar a maneira como a gente olha os relacionamentos nesse setor da nossa vida. Qual é a nossa postura diante do outro ali naquela área de vida, e a gente confirma se a gente está feliz com a nossa atitude, com a atitude do outro, se a gente está satisfeita com a forma como as trocas se dão ali naquela esfera ou não. E se a gente entende que não está satisfeita, é a hora de mudar, é a hora de se posicionar. Mercúrio vai voltar até Virgem
entrando pela porta dos fundos. Quando Mercúrio reingressa em Virgem, retrógrado, a temática já muda um pouco. Aqui a gente vai revisar nossos métodos de trabalho, vai revisar nossos processos que estruturam a nossa rotina, o nosso cotidiano. A gente vai revisar as nossas relações dentro do nosso ambiente de trabalho, com colegas, com chefias, como é que a dinâmica do dia a dia do nosso trabalho está funcionando. E se a gente não está satisfeito com algo também, é outro momento, é outro assunto que está favorecido de passar por modificações. Então, não olhe para a retrogradação de Mercúrio com apavoramento, pelo contrário, dê as boas-vindas e tire proveito disso. Não resista a esse momento em que as coisas parecem estar mais lentas e mais caudalosas. Use isso a seu favor. Flua com isso, tire um tempo para você, tire um tempo para analisar tudo, ok? Então, isso não precisa ser um indicador de problema. Mercúrio fica retrógrado no dia 10 de setembro, como já disse, a 8h54 de Libra, em oposição a Júpiter. Essa oposição a Júpiter acontece 3 vezes, exatamente devido à retrogradação. A oposição a Júpiter indica também, na retrogradação de Mercúrio, que outro tema que nós vamos precisar reavaliar e repensar é o tema das nossas crenças. O que é que a gente acredita, tanto em termos de crenças que moldam a nossa estrutura mental, como em termos de crenças espirituais e religiosas, de fato. Então, é um momento para você olhar e avaliar se essas crenças continuam válidas para você. Em termos coletivos, a retrogradação em contato com Júpiter também pode indicar que questões serão revistas dentro da esfera religiosa, dentro de a respeito de como alguns líderes religiosos são vistos, são percebidos dentro da esfera do coletivo. Então, essa retrogradação de Mercúrio vai até 2 de outubro. Ele retorna até 24 de Virgem. Então, é uma boa parcela do zodíaco que a gente vai revisar. Ela vai ser mais importante se você tem planetas ou ângulos ali no primeiro decanato de Libra, de Áries, Câncer e Capricórnio, nos primeiros 10 graus, ou no último decanato de Virgem, Peixe, Sagitário e Gêmeos. Ali, se você tem planetas nessas áreas do zodíaco, essa retrogradação de Mercúrio vai ser mais importante para você. Então, retrogradação de Mercúrio, de novo, não precisa ser um pesadelo, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É convite para desacelerar, refletir e ter segundas chances e ver se tudo continua, se você continua pensando da mesma maneira que pensava de 3 meses atrás para cá, tá bom? Bom, e aí chegamos também na lua cheia de Peixes. No mesmo dia 10, esse Mercúrio, que rege o Sol em Virgem, esse Mercúrio entrando em retrogradação, ele também ressalta a lua cheia que acontece no signo de Peixes. Então, a lua vai ser cheia às 6h59 do dia 10 de setembro, no horário de Brasília, a 17h41 de Peixes. A alunação acontece no eixo de casas 6 e casa 12 do mapa de Brasília, então chama de novo a atenção para questões relacionadas com a saúde pública, instituições ligadas à saúde, processos de adoecimento, né, da nação, do povo. A Lua, inclusive, está na casa 6, se aproximando de uma conjunção a Netuno,
Aqui pede um cuidado com a fragilidade da saúde pública, da saúde do povo, já que a Lua representa o povo. Essa Lua também se afasta de uma quadratura a Marte. Essa quadratura ela está ressaltada ao longo de todo esse ciclo virginiano, porque, lembra, a Lua nova de Virgem aconteceu em quadratura exata com esse Marte. A mudança de fase para o quarto crescente também aconteceu em quadratura a este Marte. Aliás, em oposição, a Lua em Sagitário se opondo a esse Marte em Gêmeos. Marte, que também vai ficar retrógrado daqui a pouco, lá no dia 30 de outubro. A Lua, sendo cheia em Peixes, ela vem chamar para um momento de equilíbrio com a energia de Virgem. A energia de Virgem vem falar de quê? De organização, de ordem, de asseio, de cuidarmos da nossa saúde física, especialmente. Vem também chamar a atenção para os processos que compõem a nossa rotina, o nosso cotidiano, e todos os assuntos ligados ao trabalho e à nossa vida prática, como cuidar da manutenção do nosso corpo e da manutenção da vida prática, da vida cotidiana. A Lua em Peixes, ela já pede também uma atenção para a nossa saúde psíquica, emocional e espiritual. A Lua em Peixes, ela pede para a gente também abrir mão um pouco desse controle rígido, dessa esfera do pragmático, e a gente também aprender a fluir um pouco, a gente também soltar um pouco desse controle. Abrir mão um pouco da necessidade de ter uma técnica rígida e confiar um pouco no fluir da criatividade e da imaginação. Peixes, além de ser um signo que fala de criatividade, de imaginação, também é um signo de cura. É a cura que ocorre pela inclusão do todo. Quando nos sentimos incluídas, quando nos sentimos vistas, reconhecidas, a gente ganha acesso também a esse senso de inteireza. Estamos inteiras, estamos completas, e isso nos ajuda a acessar essa parte que já está curada dentro de nós. Então, a lua cheia de peixes também vem falar desses processos de cura pela aceitação, pela empatia e pelo reconhecimento de que a gente faz parte de um todo. Nós vamos falar mais dessa lua cheia de peixes ao longo da semana. O contexto em que ela acontece, como eu já disse, é com Mercúrio, regente do Sol, retrogradando em oposição a Júpiter, que é o regente tradicional também de Peixes. E esse Mercúrio ele vai voltar até também ficar oposto, mais uma vez, a Netuno, o regente moderno de Peixes. Portanto, essa alunação, ela de alguma maneira está muito influenciada pela retrogradação de Mercúrio, e ela pede um senso de vagar, gentileza, sem pressa, sem correria, que a gente saia um pouco desse tempo linear cronológico da correria, do mundo moderno, desse mundo objetivo, e a gente busque se alinhar um pouco com esse tempo interno, com esse tempo que está fora do tempo, que não é um tempo cronológico, que é um tempo da alma. Será que a gente consegue? Será que a gente dá conta? Então, no dia 10, a gente tem essa lua cheia acontecendo às 6h59 no horário de Brasília. No dia 10 também, Saturno chega ao grau 19 de Aquário. O que tem de especial a respeito desse grau? Como a gente sabe, Saturno está retrogradando. Ele vai retrogradar até o grau 18, por onde está passando Urano. Mas quando ele chega no grau 19, ao longo dessa semana,
ao longo dos próximos dias, ele vai cruzar aquele limite que é quando ele passa a fazer a quadratura a Urano com menos de 1 grau. Isso indica que as coisas vão se intensificar um pouco mais. E daí, no dia 11 de setembro, que é domingo, a gente vai ter o Sol em trígono a Urano. O Sol vai estar a 18 de Virgem, fazendo trígono a Urano a 18 de Touro. O que isso também simboliza? É um bom aspecto que o Sol faz. O trígono que o Sol faz aos planetas exteriores sempre está atrelado ao ciclo de retrogradação do planeta em questão. Como a gente sabe, Urano ficou retrógrado recentemente, no dia 24 de agosto. Então, esse trígono é um trígono crescente, o Sol está se afastando de Urano, caminhando em direção à oposição com ele, que é o ponto alto da retrogradação. O Sol em Virgem, como eu disse, Virgem é esse signo que busca aperfeiçoamento. O Sol em Virgem traz a identidade atrelada com essa busca de aperfeiçoamento, essa busca de completude, essa busca de nós trabalharmos em nós como se nós fôssemos a nossa obra-prima. Aliás, nós somos a nossa principal obra nesta vida. E o Sol também, em Virgem, ele está associado com buscar refinar uma técnica, estabelecer processos e sistemas que nos ajudem a fazer o trabalho que precisamos fazer com acuracidade, com precisão e com esse máximo de perfeição que estamos buscando. Quando o Sol faz esse bom aspecto com Urano, a gente tem um indicador de um momento favorável para modernizarmos essas nossas técnicas, esses nossos processos, os nossos sistemas operacionais. Então, é um bom momento para pararmos e avaliarmos todos esses processos que organizam e estruturam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, os nossos hábitos. E estou falando até em termos literais, os sistemas operacionais que usamos no nosso trabalho cotidiano. As ferramentas, o operacional do nosso trabalho é um período excelente para olhar o que pode ser mudado, alterado, no sentido de a gente ganhar talvez mais agilidade, mais eficiência, no sentido de modernizar, de ganhar tempo, inclusive. Então, é um bom momento para a gente implementar mudanças do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional. Só isso? Não, é claro que não. O Sol também representa a identidade, aquilo que nós somos, a nossa consciência. Esse bom aspecto com Urano também indica um dia favorável para a gente fazer aquele exame minucioso a respeito de nós, de quem somos, do quanto também estamos satisfeitos com nossas atitudes no mundo, com a atitude que também temos em relação ao trabalho que dá sentido à nossa vida. E aí é um dia favorável também para a gente fazer modificações dentro dessas nossas atitudes, para a gente olhar aonde é que a gente pode melhorar alguma coisa. Urano sempre propõe enxergar as coisas de um jeito inusitado. Então, esse trígono Sol-Urano favorece modernização, inovação, favorece olhar as coisas de ângulos diferentes, favorece experimentações, mesmo que aquilo não dê certo, mesmo que você acabe concluindo que não é bem a sua praia, mas você pode tentar, pode experimentar, sem medo. Então, é um período para não termos medo do novo, para não termos medo do diferente. Pelo contrário, para a gente ir ao encontro desse diferente, desse novo, desse moderno, com abertura, né? Pensando o que eu posso aprender com isso, como isso aqui pode
energizar a minha vida, como isso pode melhorar os meus processos. Então, sem medo do novo, sem medo do diferente, pelo contrário, olhar com essa curiosidade benéfica do que isso pode trazer para mim, como isso pode incrementar e me ajudar a melhorar em vários níveis, em vários setores da minha vida. E aí a gente chega ao final desta semana, que é bastante importante, na verdade, a primeira semana, oficialmente falando, do mês de setembro. Então, espero que a sua semana seja muito boa, espero que você aí não esteja apavorada nem amedrontado com a retrogradação de Mercúrio, porque não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, como já disse, olha para esse Mercúrio retrógrado como uma bênção, como um momento oportuno de fazer aquela pausa, né, de rever processos, ao invés de ficar aí com medo de que as coisas saiam do controle. Às vezes, sair do controle também pode ser uma coisa benéfica, porque a gente fica segurando, e quando aquilo sai do nosso controle, a gente percebe que tem várias outras maneiras possíveis de fazer aquilo e muito mais criativas. Então, se a gente tiver humildade, a gente admite isso, né? Claro que se a gente ficar querendo que a vida esteja exatamente do mesmo jeito, no mesmo ritmo, tudo igual, aí a gente se frustra. Aí vai ser diferente. Então, período de retrogradação de Mercúrio, você se prepara para viver num outro ritmo, se prepara para lidar com imprevistos que podem, inclusive, a levar a situações criativas, benéficas. Então, não se arme, não resista, não olhe para esse período como um período horrível, né? Porque aí a gente já se predispõe a olhar tudo como algo horrível. Então, vamos criar uma abertura, aquela curiosidade, vamos pensar, e se, né? E se, no sentido mais positivo possível. Bom, é isso que temos para esta semana, de 5 a 11 de setembro, semana que começa com a Lua na fase do quarto crescente, daí ela avança para a fase corcunda e entra na fase cheia no dia 10 de setembro. Nessa semana, nós também temos Vênus migrando para a Virgem, a Lua cheia em Peixes e Mercúrio entrando em retrogradação. Tudo isso. Vamos esperar, vamos ver como é que a gente lida com todas essas energias e vamos estar atentas para fazer isso funcionar a nosso favor. Onde você estiver, eu desejo que a sua semana seja maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa a sua curtida, deixa o seu like e manda também para as pessoas que você sabe que gostam de estar preparadas e bem informadas sobre os movimentos astrológicos da semana. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e pela graça da sua escuta por aqui. Até a próxima!